Oiê, vamos falar da UES? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder analisar e conseguir entender melhor do vestibular da UES, a gente vai analisar o que a gente tem como uma redação de nota máxima que tem como proposta um texto argumentativo. Lembrando que a UES vai fazer com que você sempre tenha duas propostas de redação. Então o que acontece é que nesse ano a gente também teve a questão de uma proposta de um texto argumentativo e também um texto narrativo. O que vai acontecer é que você vai escolher qual que você vai querer escrever. Isso depende do como que você tem da situação da escrita e também qual que é o público-alvo e a situação para você poder escrever. Isso depende de cada caso e com que você se sente mais confiante. Inclusive, você também pode dar uma olhada de onde eu tirei justamente essa redação, que ela vem justamente do Drive do Desempenhos MED, que é do pessoal que passa em medicina dos vestibulares e ajuda e faz um compêndio não somente das notas de redação, mas também de outras questões, como por exemplo de estudo, até mesmo de sensações, quanto tempo estudaram, que é muito interessante, que eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo, ou se não, você também pode escanear esse código QR para poder ser redirecionado para lá e dar uma olhada também nesse material que é muito interessante. O que a gente tem como proposta do texto argumentativo segue da seguinte forma. Proposta 1. Considere a seguinte situação. Você participa de um jornal na sua escola e foi indicado ou indicada para redigir o editorial da edição especial em homenagem ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Sabendo que a data é um símbolo de resistência das mulheres negras, seu editorial deve apresentar fatos, opiniões e argumentos sobre o papel da mulher negra na ciência. Redija seu texto de acordo com o uso da norma padrão culta da escrita de língua portuguesa. Apesar de não parecer, mas o próprio enunciado já estar explicando, você poderia estar reclamando que você não sabe como escrever um editorial. Tanto pelo fato de que não é muito comum hoje em dia se ler um jornal para poder saber o que é um editorial, mas você percebe que aqui no próprio texto está falando que a data é um símbolo de resistência das mulheres negras e seu editorial deve apresentar fatos, opiniões e argumentos. Ou seja, qual que é a diferença de um texto dissertativo argumentativo para um texto editorial? O que acontece é que quando temos um texto editorial, de fato ele leva uma opinião. Então pode ser que a opinião ela seja subjetiva, mas lembre-se sempre que quando temos um texto argumentativo, essa subjetividade e esse ponto de vista que você possui, ele é baseado em fatos e argumentos. É por isso que aqui a gente tem a necessidade de apresentar fatos, opiniões e argumentos sobre o papel da mulher negra na ciência. Então significa que no editorial você vai apontar a sua opinião, você vai apontar argumentos e inclusive falando de um assunto específico, que é o papel da mulher negra na ciência. A divisão dos parágrafos é bem parecida com um dissertativo argumentativo. Você apresenta o tema na introdução, os dois desenvolvimentos são para poder defender seu ponto de vista e a conclusão para resumir tudo o que você falou. E a gente vai acompanhar a leitura então de um texto que teve a nota máxima, justamente de 60 da UES, e a gente vai então ler a introdução para você poder conseguir compreender. Inicialmente, gostaríamos de expressar, nesta edição simbólica, nossa admiração por todas as mulheres negras que conquistaram a inserção no cenário da ciência contemporânea. Em seguida, ressaltamos, porém, a grande incidência de múltiplas adversidades relativas à inclusão desse segmento étnico que, embora seja extremamente numeroso, ainda é minoria em contexto acadêmicos e científicos no Brasil. À luz desse panorama deletério, julgamos como indispensável uma ação política e social mais arrojada a fim de ampliar o papel das afro-brasileiras na ciência. Assim como você pode perceber, não há muita diferença do que teríamos num texto dissertativo argumentativo para um texto editorial. O que a gente precisa entender primeiro quando a gente fala de um texto jornalístico? O texto jornalístico ele é muito mais atualizado no que a gente poderia levar numa questão de repertório do que um texto dissertativo argumentativo. Não é de forma gratuita que quando a gente faz um texto dissertativo argumentativo, a gente fala de fatos históricos, a gente fala de sociologia, de filosofia. É muito comum, não é incomum deixar de contar esses tipos de argumentos. Porém, o jornal ele tem uma questão muito mais de atualização, de algo que está acontecendo. Então a gente percebe que a gente tem essa expressão de uma edição simbólica da comemoração dessas mulheres. Porém, essa questão ela vai fazer com que a gente tenha uma situação, a gente tenha esse contexto de por que está se falando. Então, diferente do que a gente tem de uma redação
que seria dissertativa argumentativa, de falar na questão de que a gente utiliza repertórios que se conectam por dentro de um tema, a gente tem que o editorial, ele traz um contexto que faz com que a gente tenha um texto. Então é por isso que na introdução a gente não tem a apresentação de um repertório para poder falar do tema. A gente tem um contexto e está falando sobre esse tema. É por isso que a gente tem essa pequena diferença. Enquanto no dissertativo argumentativo a gente traz um repertório que se encaixa no tema, a gente tem que no editorial a gente tem um contexto que surge a necessidade do tema. E assim ficam os parágrafos de desenvolvimento. Com efeito, verificamos ser bastante insatisfatória a atuação estatal no sentido de oportunizar notórios ganhos educacionais às mulheres afrodescendentes, cuja maioria pobre reside, em geral, nas regiões mais pobres dos centros urbanos da nação, as quais raramente possuem escolas públicas de qualidade. Essa circunstância que tem intrínseca relação com uma exiguidade de investimentos governamentais, visando disponibilizar tal suporte escolar, resulta em uma extrema dificuldade para a qualificação dessas mulheres a nível científico. Acrescentamos ainda que persiste em âmbito cívico uma mentalidade pouco ostensiva no tocante à entrada de mulheres de ascendência africana no ambiente científico. Prova disso é a existência de diversos movimentos contrários às cotas raciais, mecanismos de fundamental importância para a participação de estratos sociais marginalizados no ensino superior, os quais ilustram a completa insensibilidade de parte da comunidade em face das dificuldades enfrentadas por integrantes de grupos étnicos minoritários, como é o caso das mulheres negras. Então aqui a gente percebe nessa questão do que quando a gente viu na introdução, a gente vê que a gente tem a questão tanto de que vai ser discutido a extremamente numerosa, só que minoria de população que a gente tem das mulheres participando do ambiente acadêmico e que, por consequência, também vai existir com que haja também esses movimentos contrários. Percebe-se que aqui nos desenvolvimentos a gente tem essa organização de que cada parágrafo vai falar de um problema. A gente poderia utilizar os dois parágrafos, sendo que no primeiro a gente apresenta a origem dos dois problemas e no próximo a gente apresenta a consequência de cada um dos problemas? Sim, mas por que a gente faria isso se a gente pode organizar o primeiro parágrafo de desenvolvimento para falar do primeiro problema e o segundo parágrafo de desenvolvimento para falar do segundo problema? Se a gente tem no primeiro desenvolvimento um sistema que ele vai ser mental, comportamental, a gente vai ter que no segundo a gente vai ter... Perdão, se no primeiro a gente tem uma organização, o segundo a gente tem uma mentalidade. Então o primeiro ele fala de uma questão burocrática, estatal, de leis e de movimentos. O segundo fala de uma mentalidade, de um comportamento. Não é incomum que jornais eles também sejam grandes influenciadores de opinião. É por isso que é muito comum a gente se perder na questão do jornal quando a gente escreve de o quão pontual e o quão subjetivo eu posso ser num texto. Porque aqui, inclusive, a gente percebe do acrescentamos. Por que a gente utiliza acrescentamos em vez de a gente só falar acrescenta-se? Porque no jornal há essa questão de que a gente está falando de esse editorial ser uma representação do jornal. É por isso que alguns textos mostram uma parte de quando tem a opinião de algum autor falando essa opinião não representa o jornal. Então um editorial ele pode apresentar uma opinião. Então aqui que a gente tem nessa questão não é que é uma opinião que ela se torna cega aos fatos. Então a gente tem aqui a questão de que se fala que a gente tem que a cuja maioria pobre reside em geral nas regiões mais pobres dos centros urbanos da nação. Aqui a gente tem uma generalização, não é que todas as pessoas têm esse mesmo porte. Então percebe que a gente tem que, mesmo que a gente possa até mesmo discutir qual que é a delimitação do que seria ser pobre, do que seria dessas regiões afastadas, a gente tem que esse senso comum, ele não é distante da argumentação. Então quando a opinião ela não atinge ou ela anula o que é um fato e o que é um argumento, a gente pode sim escrever num editorial sem problema nenhum. E assim vai ficar então o parágrafo de conclusão dessa redação. Em síntese, é evidente a necessidade de mais investimentos públicos no intuito de proporcionar educação de qualidade às brasileiras negras e a urgência de uma conduta social mais sensível no que tange ao amparo dessas mulheres. Enquanto o auxílio a essas pessoas continuar a ser tratado com negligência,
permanecerá inviável uma inclusão mais contundente de tal parcela marginalizada da sociedade no meio científico. Então, se no primeiro desenvolvimento a gente tem essa discussão da participação estatal em relação a esse assunto, e no segundo desenvolvimento nós temos também essa questão da conduta social, nós temos que no parágrafo de conclusão a retomada desses dois pontos e inclusive o que vai acontecer no futuro caso nenhuma das duas atitudes seja modificadas. A gente precisa intervir com uma proposta de intervenção, falar que o Estado precisa fazer alguma coisa, a gente precisa falar que o Ministério precisa fazer algo. Na realidade, não. Se você for perceber, esse texto ele é bem condensado. O que acontece é que a UES, ela gosta muito de que você leia as instruções do que você tem que fazer no texto. Então perceba que no próprio texto, que há a proposta, a gente tem que você tem que considerar que você está falando do jornal da sua escola e que você vai fazer uma edição especial falando que é uma data de símbolo de resistência, então por isso que está falando da resistência, então perceba. Se está falando da resistência, então tem mesmo essas ações governamentais que são uma afronta para dificultar e a mentalidade também faz com que isso se impeça, então essas mulheres estão resistindo ao movimento contrário. Temos também fazendo com que se fale a questão de apresentar fatos, opiniões e argumentos do papel da mulher negra na ciência. Então o que a gente tem aqui é que você tem que fazer todo esse texto, você tem que fazer ele organizado, e é isso. Então, tipo assim, você não precisa fazer mais do que isso, você não precisa solucionar o problema. Lembre-se sempre que nenhum vestibulando precisa saber como solucionar um problema. Você, talvez, nem consiga solucionar porque não é esperado isso. Mas a gente tem como justamente uma discussão que o o texto está tentando entender é o corretor, ele te dá o tema e ele quer você fazer com que você faça uma defesa de um ponto de vista. Não é solucionar, não é trazer uma solução para a próxima reunião da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não, é só para saber se você consegue saber a origem de um problema, defender esse ponto de vista e concluir um argumento. É só isso, não é tentar resolver os problemas do mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui fica então essa análise dessa redação com essa proposta. Lembrando que no mesmo ano teve também uma outra proposta, que era a proposta de você fazer justamente a escrita de uma biografia. Então desse ano que a gente teve de 2022, a gente teve essas duas propostas, a de editorial e a de biografia, um texto argumentativo, um texto narrativo. Você não tinha que fazer os dois, é apenas um que você escolheria para você poder fazer. Inclusive, você tem alguma reclamação, algum pedido? Você quer que eu analise algum outro ano que foi também de redação da UES? Ou também você quer outros exemplos do que seria de redação? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!